Boa noite a todos, eu sou o narrador. E estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre trabalho noturno. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. O turno da madrugada. Trabalhar no turno da noite em uma loja de conveniência geralmente significa esperar por uma rotina tranquila. Talvez alguns clientes apareçam, alguém tente comprar cerveja depois do horário permitido, ou um grupo barulhento volte da balada. Era isso que eu tinha em mente quando bati o ponto naquela noite na pequena loja de esquina em Las Vegas. Enquanto a maioria das pessoas estava encerrando o dia, o meu turno estava apenas começando. Eu gosto do silêncio, para ser honesto. Há um certo ritmo no turno da madrugada. Reabastecer as prateleiras, varrer o chão e esperar pelos raros clientes. Sempre deixava o rádio ligado, baixinho, só para ter alguma companhia. O som familiar ajudava a manter o silêncio menos opressor. Por volta da 1 da manhã, eu estava no balcão folheando uma revista quando os vi. 2 homens parados sob o poste de luz do lado de fora da loja, suas sombras se estendendo longas pelo asfalto. A princípio, eles não estavam fazendo nada, apenas conversando em voz baixa. Eu disse a mim mesmo que não era nada. Pessoas ficam por ali o tempo todo, esperando carona ou só matando o tempo. Mas o jeito como eles continuavam olhando na direção da loja fez soar um pequeno alarme na minha mente. Depois de alguns minutos, um deles apontou na minha direção. Virei o olhar rápido, fingindo estar entretido com a revista, mas meu coração começou a acelerar. Quando olhei de novo, eles haviam sumido. Ou pelo menos foi o que pensei. Nem 2 minutos depois, o sino da porta tilintou, e os 2 homens entraram. Eles se moviam devagar, os olhos percorrendo o lugar como se estivessem avaliando cada canto. Um deles era alto e magro, com um boné de beisebol puxado para baixo, quase cobrindo o rosto. O outro era mais baixo, atarracado, e usava um moletom com capuz, escondendo a maior parte de seus traços. Boa noite, eu disse, tentando soar amigável. Eles não responderam. Em vez disso, se separaram, cada um indo para um lado da loja. O mais alto fingiu olhar os lanches, enquanto o mais baixo foi até os refrigeradores. Fiquei no balcão, atento. Alguma coisa nos movimentos deles parecia calculada, como se não estivessem ali para comprar nada. O cara mais baixo foi o primeiro a se aproximar. Ele jogou uma lata de refrigerante no balcão e se inclinou para frente. Noite parada, hein? Perguntou. É, respondi, passando o código de barras no leitor. Bem tranquila. Você tá sozinho aqui? Ele perguntou, os olhos sondando o ambiente. A pergunta me pegou desprevenido. Meu colega tá lá nos fundos? Menti, apontando para a porta do estoque. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Em vez disso, olhou para trás, na direção do amigo, que agora estava parado perto da saída. Posso usar o banheiro? Perguntou. Desculpa, só para funcionários. Ele não gostou da resposta. Seu rosto ficou mais sério, e por um instante, achei que ele fosse insistir. Mas então ele apenas deu um sorriso de lado e recuou, indo se juntar ao outro perto da porta. Enquanto eu os observava cochichando entre si, minha inquietação só aumentava. Algo não estava certo. Sutilmente, alcancei o botão do alarme silencioso debaixo do balcão e o apertei. Fomos treinados para usá-lo sempre que algo parecesse errado. Foi então que o homem mais alto começou a caminhar de volta para mim, as mãos nos bolsos. Vocês vendem carregador de celular? Perguntou. Ficam ali, ao lado do caixa, respondi, apontando para uma pequena prateleira. Ele se inclinou para olhar, e foi aí que percebi. Sua outra mão estava saindo do bolso, segurando um cadeado. Antes que eu pudesse reagir, ele caminhou até a porta e passou uma pequena corrente pelas maçanetas, trancando-a com um clique metálico alto. O que você está fazendo? Exigi. Relaxa, ele disse, sorrindo. A gente só quer conversar. Meu coração disparou. Eles haviam me trancado lá dentro. O homem mais baixo se aproximou do balcão, bloqueando minha saída para o estoque. Olha, falei, tentando manter a calma.
Se não vão comprar nada, precisam sair. A gente não vai sair, o mais alto respondeu, o sorriso se alargando. Não até terminarmos. Eu não esperei para descobrir o que terminarmos significava. Enquanto eles estavam distraídos, pressionei o botão de pânico sobre o balcão. O alarme disparou imediatamente, um som ensurdecedor que fez as paredes vibrarem. Os dois congelaram. Que porra é essa? O mais baixo gritou. Não dei tempo para eles reagirem. Peguei o spray de pimenta debaixo do balcão e apontei para o mais alto. Destranca a porta, ordenei. Ele hesitou por um instante, mas ao me ver chegando mais perto com o spray pronto para disparar, rapidamente puxou a chave e destrancou a corrente. Eu disparei para fora, correndo o mais rápido que minhas pernas permitiam. Atrás de mim, ouvi vidro estilhaçando. Eles começaram a destruir a loja de raiva. O som das garrafas quebrando ecoava pela rua. Eu não parei de correr até chegar ao posto de gasolina na esquina, onde, ofegante, expliquei tudo para o frentista. Ele ligou para a polícia e em minutos viaturas surgiram em disparada. Quando os policiais chegaram à loja, os dois homens já tinham sumido, mas deixaram provas por todo lado, vidro quebrado, um alicate de corte abandonado no chão, e até a corrente, o cadeado e a chave que usaram para me prender ali dentro. A polícia anotou meu depoimento e garantiu que faria de tudo para encontrar os homens. Mas aquele medo não me abandonou. Não demorou muito para que eu pedisse demissão. Nenhum salário valia a sensação de estar tão vulnerável outra vez. Sou grato pelo treinamento que me ajudou a manter a calma e reagir rápido, mas aprendi uma lição dura naquela noite. O perigo nem sempre avisa quando está por perto, mesmo nos lugares mais comuns. Turno da noite no hospital. Trabalhar como enfermeira era exigente, mas eu amava meu trabalho. Ajudar pessoas, mesmo nas situações mais estressantes, fazia cada plantão valer a pena. Mas no fim de cada dia, eu geralmente estava esgotada. Naquela noite de julho, tudo começou como sempre, saindo tarde do hospital, exausta, mas aliviada por ter terminado mais um turno. O que aconteceu depois, no entanto, é algo que eu jamais esquecerei. Bati o ponto pouco depois da meia-noite, joguei minha bolsa sobre o ombro e segui em direção ao estacionamento. O hospital estava assustadoramente silencioso àquela hora. A maioria das luzes estavam apagadas, os corredores vazios, exceto por alguns funcionários do turno da madrugada. O estacionamento não era muito diferente. A iluminação era fraca, com poucos postes de luz espalhados, criando sombras longas e distorcidas. Meu carro estava estacionado perto da extremidade do lote, um lugar que eu sempre me arrependia de escolher quando trabalhava até tarde. Assim que saí, o ar quente e pegajoso me atingiu como uma parede. Os verões da Flórida tinham o jeito peculiar de grudar na pele. Caminhei apressada, o som rítmico das chaves na minha mão quebrando o silêncio. Foi então que o vi. À primeira vista, parecia apenas um homem comum, na casa dos 30 anos, usando um boné e um moletom folgado. Ele estava perto de um dos postes de luz, andando de um lado para o outro. Mas algo no jeito como ele se movia me incomodou. Era inquieto demais, como se estivesse se preparando para algo. Acelerei o passo, meu instinto me alertando. Olhei ao redor, esperando ver alguém mais por perto. Mas não havia ninguém. Só eu e ele. Ele me notou. Eu sentia seus olhos me seguindo, observando cada um dos meus movimentos. Quando finalmente alcancei meu carro, tentei destrancar a porta o mais rápido possível. Com licença, ele chamou, a voz alta na quietude da noite. Congelei, minha mão pairando sobre a maçaneta. Você pode me ajudar? Continuou, se aproximando. Estou tentando encontrar a Main Street. Você sabe onde fica? O tom dele era amigável, mas havia algo forçado na maneira como falava. Me virei levemente, mantendo distância. Desculpa, não sei dizer. Tudo bem, ele respondeu, dando mais um passo em minha direção. Talvez você possa ver no seu celular. Balancei a cabeça. Sinto muito, não posso ajudar. Ele se moveu outra vez, o corpo mudando sutilmente. A simpatia desapareceu, dando lugar a algo predatório. Vamos lá, disse ele, a voz ficando mais dura. Vai levar só um segundo.
Dei um passo para trás, meu coração disparado. Eu disse não. Dessa vez, falei mais alto. Ele parou, me encarando com uma intensidade desconfortável. Por que você está sendo assim? Perguntou, num tom quase zombeteiro. Foi então que vi sua mão deslizando para dentro do bolso do moletom. Não esperei para descobrir o que ele estava pegando. Apertei as chaves entre os dedos, segurando-as como uma arma improvisada, e comecei a me mover para a parte de trás do carro. Não quero problemas, falei, tentando manter a calma. Você não precisa dificultar as coisas, ele disse, dando outro passo à frente. Meu olhar disparou pelo estacionamento, procurando desesperadamente uma rota de fuga. Meu carro era a melhor opção, mas ele estava perto demais. Então me lembrei do botão de pânico no meu chaveiro. Sem pensar, apertei. O alarme do carro disparou alto, ecoando pelo estacionamento vazio. O homem se encolheu, surpreso com o barulho repentino. Aproveitei a oportunidade para dar a volta no carro e abrir a porta do motorista. Assim que me joguei no assento, ele avançou, batendo a mão contra a janela. Desliga isso. Não hesitei. Liguei o motor, engatei a marcha e acelerei. Por um momento aterrorizante, achei que ele fosse me seguir, mas ele apenas ficou parado, me observando enquanto eu saía do estacionamento às pressas. Quando virei na estrada principal, olhei pelo retrovisor. Ele tinha sumido, mas minhas mãos tremiam, e minha mente estava girando com as possibilidades do que poderia ter acontecido se eu não tivesse reagido rápido. Dirigi até um posto de gasolina alguns quilômetros adiante e liguei para a polícia. A atendente me pediu para descrever o homem e relatar o ocorrido. Vamos enviar um oficial para checar o estacionamento do hospital, ela disse. Você está segura agora? Sim, respondi. Mas, no fundo, eu não tinha certeza. A polícia nunca encontrou o homem. Disseram que provavelmente era um predador qualquer, procurando uma oportunidade. Mas isso não me tranquilizou. O fato de ele ainda estar por aí me assombrou por semanas. Ir até o carro virou um ritual tenso. Eu escaneava o escuro, segurava minhas chaves com força, como se fossem um amuleto de proteção. Aquela noite me mudou. Eu achava que era cuidadosa, que estava sempre atenta ao meu redor. Agora sei o quão rápido tudo pode dar errado. Se há algo que aprendi, é que se algo não parece certo, não hesite em agir. Isso pode salvar sua vida. Trabalho como segurança noturno há quase uma década e gosto de pensar que sou bom no que faço. A maioria das noites é tranquila. Algumas rondas pelo terreno, um pouco de papelada, às vezes, espantar um guaxinim fuçando no lixo. Sempre me senti confiante em minha capacidade de lidar com qualquer situação. Mas, no mês passado, essa confiança foi abalada de um jeito que eu jamais vou esquecer. O canteiro de obras onde fui designado era enorme. Um vasto espaço cheio de vigas de aço, máquinas pesadas e prédios inacabados. Estava frio para os padrões de Jacksonville. Daquele tipo de frio que fazia minha respiração sair em nuvens brancas enquanto eu caminhava. O local estava silencioso, como de costume, e minha lanterna cortava a escuridão conforme eu verificava o pátio de equipamentos, garantindo que tudo estava no lugar. Gosto de manter um ritmo constante, indo de um ponto de checagem ao outro. Foi quando eu já estava na metade do turno que percebi algo estranho. Um trecho da cerca de arame farpado, na parte de trás do terreno, parecia ligeiramente torto, como se alguém tivesse tentado forçar a passagem. Me aproximei para examinar. O dano não era grave, mas era recente. Se tivesse estado assim antes, eu teria notado. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei não dar importância. Provavelmente só uns moleques tentando invadir. Pensei. Mesmo assim, fiz uma anotação para avisar meu supervisor e continuei a patrulha. Cerca de 1 hora depois, quando voltei a passar pelo pátio, vi algo que fez meu estômago se revirar. Uma figura, pouco iluminada pela minha lanterna, parada ao lado de uma das escavadeiras. Chamei, com firmeza. Este é um local privado. Você não pode estar aqui. A pessoa não se mexeu. Dei um passo à frente e joguei o facho de luz diretamente sobre ela. Mas, assim que a lanterna a iluminou, a figura correu para trás da máquina, sumindo nas sombras. Para aí mesmo.
Gritei, com o coração disparado, acelerando o passo até o local onde a tinha visto pela última vez. Quando virei a esquina da escavadeira, não havia mais ninguém. Mas, no chão, ao lado da base da máquina, encontrei algo que me fez congelar. Um alicate corta-vergalhão e uma faca. O alicate em si já era preocupante, mas a faca, a lâmina brilhava sob a luz da lanterna. Não parecia uma ferramenta de trabalho. Na mesma hora, avisei meu supervisor pelo rádio. Ele me disse para ficar atento e ligar para a polícia se o invasor aparecesse de novo. Peguei as ferramentas e as guardei no depósito antes de continuar minha ronda. O resto da noite transcorreu sem mais incidentes. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. Afinal, eu nunca vi aquele homem sair do canteiro. A cada rangido metálico, eu girava o corpo bruscamente, esperando ver alguém parado na escuridão. Na noite seguinte, voltei para o turno ainda mais atento. Ao passar pelo local onde tinha visto a figura, escaneei cada canto com a lanterna. Foi quando percebi algo novo. Pegadas no chão, indo da cerca em direção ao prédio inacabado no limite do canteiro. Segui as marcas com cautela, mantendo a mão firme no spray de pimenta preso ao cinto. As pegadas levavam até a entrada do prédio, mas, ao olhar lá dentro, não encontrei ninguém. Era por volta das 3 da manhã quando avistei a figura novamente. Desta vez, estava parada perto do escritório principal do canteiro. Não hesitei. Apertei a lanterna com força e avancei. Eu estou vendo você. Saia daí. Nenhuma resposta. Quando cheguei à porta do trailer que servia como escritório, empurrei devagar. Estava vazio. O ar ali dentro estava parado e o cheiro fraco de cigarro ainda pairava no ambiente. Alguém estivera ali havia pouco tempo. Saí e vasculhei os arredores, mas não vi sinal de movimento. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Ferramentas começaram a desaparecer. Achei mais rastros de alguém rondando a área, embalagens de comida jogadas no chão, bitucas de cigarro, até um saco de dormir improvisado escondido atrás de um monte de paletes. Mas o que mais me incomodava era a sensação constante de que estava sendo observado. Toda vez que passava pelo pátio, sentia olhos em mim. E não era como se o invasor estivesse apenas roubando. Ele estava me estudando, observando minha rotina. Na quinta noite, resolvi armar uma armadilha. Instalei um sensor de movimento perto do pátio de equipamentos e me escondi num ponto estratégico, onde poderia vigiar sem ser visto. Passava da meia-noite quando o sensor disparou. O som agudo do bip rompeu o silêncio. Agarrei minha lanterna e me aproximei, me movendo o mais silenciosamente possível. Lá estava ele, a mesma figura, agachada ao lado de uma escavadeira. Dessa vez, não anunciei minha presença. Cheguei mais perto, mantendo a lanterna apagada, até ficar a poucos metros de distância. Te peguei. Acendi a luz de uma vez. A figura se virou bruscamente, o rosto oculto pelo capuz. Por um instante, nos encaramos. E, no olhar dele, vi algo que fez meu sangue gelar. Ódio puro. Antes que eu pudesse reagir, ele disparou na escuridão. Chamei a polícia na mesma hora. Eles chegaram rapidamente e vasculharam o local, mas não encontraram nada. Tudo o que ele deixou para trás foi uma pequena chave enferrujada, que os policiais recolheram como evidência. Depois disso, meu supervisor reforçou a segurança. Câmeras foram instaladas e contrataram mais um guarda para o turno da noite. Ainda continuo trabalhando como segurança, e algumas noites, quando estou sozinho no meu novo posto, me pego observando as sombras. Se tem uma coisa que aprendi com essa experiência, é que nunca mais vou subestimar os perigos do turno da noite. Morar e trabalhar como fazendeiro. A vida em Dimões é tão simples quanto pode ser. É um trabalho duro, mas há algo reconfortante na rotina, nas madrugadas frias e nas noites silenciosas sob um céu coberto de estrelas. Trabalho na mesma fazenda há 3 anos e já conheço seu ritmo como a palma da minha mão. Pelo menos, era o que eu pensava antes de setembro do ano passado. O que aconteceu naquele dia fez com que eu questionasse tudo o que achava que sabia sobre este lugar. O sol havia acabado de se pôr, e o ar carregava o aroma inconfundível do milho recém-colhido.
Meu chefe pediu que eu ficasse até mais tarde para verificar o sistema de irrigação no campo mais distante. A caminhada não era longa, mas, sob a escuridão, o milharal assumia um aspecto diferente. Os talos altos balançavam com o vento, suas folhas farfalhando em um som inquietante, tornando a noite ainda mais silenciosa. Enquanto caminhava pela trilha de terra com minha lanterna, algo chamou minha atenção. Uma sombra, bem na borda do meu feixe de luz, moveu-se entre as fileiras de milho. A princípio, pensei que fosse um cavalo que escapou do estábulo e acabou no meio da plantação, mas não se movia como um cavalo. Seus movimentos eram eretos demais. Parei, direcionando a lanterna para tentar enxergar melhor. Provavelmente nada, só a luz pregando peças. Murmurei para mim mesmo, tentando me acalmar. Mas, ao virar para continuar andando, ouvi um som baixo, como se alguém ou alguma coisa estivesse acompanhando meus passos. O barulho me seguiu até a bomba de irrigação. Tentei ignorá-lo, atribuindo-o ao vento ou a um animal qualquer, mas a inquietação crescia dentro de mim. Depois de terminar a verificação, decidi dar uma olhada mais de perto. Saí do caminho e entrei no milharal, minha lanterna lançando sombras estranhas ao meu redor. O som das minhas botas esmagando o solo seco se misturava ao farfalhar das folhas, e por um instante, tive a sensação de estar sendo engolido pelo campo. Oi, chamei, minha voz soando menor do que eu esperava. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, apenas o vento e o farfalhar contínuo do milho. Continuei andando, vasculhando as fileiras com a lanterna. Então, eu vi algo alto e escuro se movendo entre os talos, sempre fora do alcance da luz. Prendi a respiração e parei. O que quer que fosse, não era um animal. Era alto demais. Humano demais. Dei meia volta, saindo do milharal com a lanterna tremendo na minha mão. Quando cheguei à trilha principal, o farfalhar cessou. O campo estava silencioso outra vez, mas era um silêncio estranho, pesado. Não esperei para descobrir mais nada. Corri de volta para o celeiro, tranquei tudo e fui para casa. Na noite seguinte, tentei me convencer de que não passava de cansaço e imaginação fértil. Mas quando meu chefe pediu para eu checar o campo de novo, hesitei. Tudo certo? Ele perguntou, notando minha pausa. Sim, só, cansado, respondi, armado com minha lanterna e um pouco mais de determinação. Segui para o campo novamente. A noite estava idêntica à anterior, os talos balançando, o silêncio opressor. Mas dessa vez, eu não estava sozinho por muito tempo. Enquanto caminhava pela trilha, senti de novo aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Parei e girei a lanterna, iluminando o campo ao meu redor. Foi quando eu vi a mesma figura sombria, parada, imóvel, a cerca de 6 metros de distância, logo além da primeira fileira de milho. Ei! Chamei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Você está invadindo propriedade privada. A figura não se moveu. Dei um passo à frente, mantendo a lanterna firme na direção dela. Mas, assim que o feixe de luz a tocou, a figura desapareceu. Se dissolveu nas sombras como se nunca tivesse estado lá. As aparições continuaram nas noites seguintes, cada vez mais perturbadoras. A figura sempre aparecia no mesmo lugar, imóvel, sem emitir som, sem se aproximar. Parecia um jogo do qual eu não queria participar. Na quarta noite, já tinha chegado ao meu limite. Resolvi investigar de dia, pensando que encontraria pegadas ou alguma explicação racional para o que estava vendo. À luz do sol, o campo parecia normal, o milho alto, balançando suavemente com o vento. Mas ao chegar na área onde tinha visto a figura, notei algo estranho. Os talos estavam achatados, como se alguém ou alguma coisa tivesse ficado ali por muito tempo. Abaixei-me para examinar o solo e encontrei pegadas. Eram humanas, mas muito maiores do que qualquer pé humano que eu já tinha visto. As marcas levavam para dentro do campo, desaparecendo entre as fileiras de milho. Naquela noite, quando meu chefe me pediu para ficar até tarde de novo, não consegui recusar. Caminhei até o campo com a lanterna firme na mão, meus olhos analisando cada sombra. Dessa vez, a figura apareceu mais perto, perto demais. Estava a apenas 3 metros de mim, sua silhueta mal visível na escuridão.
congelei, minha lanterna tremendo. Quem é você? Perguntei, minha voz falhando. O que você quer? A figura não respondeu. Sem emitir um som, virou-se e caminhou para dentro do milharal, os talos se abrindo e fechando atrás dela. No dia seguinte, relatei tudo ao meu chefe, mas ele não parecia preocupado. Provavelmente só um andarilho, disse ele, dando de ombros. Eles passam por aqui o tempo todo. Mas eu sabia que não era apenas um andarilho. O que eu vi naquela plantação não era normal. Desde o último outono, não trabalho mais na fazenda. Mas, sempre que passo por um milharal, me pego olhando entre as fileiras, esperando ver aquela sombra novamente. Eu sempre imaginei que minha primeira visita solo a uma casa seria emocionante, um marco na minha carreira como corretora de imóveis. Era para ser um dia em que eu provaria meu valor, uma tarefa simples que aconteceria sem problemas. Não era para terminar com policiais vasculhando a casa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Era primavera em Miami, 2019, e eu havia acabado de começar a trabalhar como corretora de imóveis. A firma era pequena, mas minha chefe era excelente no que fazia. E eu passei os últimos meses acompanhando cada passo dela, aprendendo todos os truques do mercado. Finalmente, haviam confiado a mim uma visita solo, e eu estava determinada a causar uma boa impressão. A casa era um imóvel de 3 quartos e 2 banheiros, no estilo rente, em um bairro tranquilo e suburbano. Estava no mercado há algum tempo. Uma propriedade linda, com um ótimo layout, mas algo nela simplesmente não vendia. Minha cliente, Melissa, era uma mulher recém-divorciada, na casa dos 40 anos, buscando um lugar menor agora que seus filhos haviam saído de casa. Ela parecia animada com o anúncio, então eu queria garantir que tudo estivesse perfeito quando ela chegasse. Eu parei em frente à casa 20 minutos antes do horário marcado, saindo do carro no calor úmido de Miami. O sol ainda estava alto, projetando as sombras das palmeiras pelo quintal da frente. Quando me aproximei da porta, um arrepio percorreu minha nuca. A porta já estava entreaberta. Parei. A casa deveria estar vazia. Eu tinha checado as anotações do anúncio naquela manhã. Talvez o último corretor tenha esquecido de trancar. Acontecia. Respirei fundo e empurrei a porta. O cheiro estava errado. Ar parado, misturado com algo levemente úmido. Sutil, mas o suficiente para revirar meu estômago. Entrei e coloquei minha bolsa sobre o balcão da cozinha, acendendo as luzes. Silêncio. Tudo parecia perfeitamente montado. Móveis minimalistas, cores neutras, o típico lar modelo. Mas algo não parecia certo. Caminhei pela sala de estar, o som dos meus saltos ecoando no piso de madeira. Conforme me aprofundava na casa, comecei a notar pequenos detalhes que me incomodavam. Uma gaveta da cozinha ligeiramente aberta. A marca sutil de alguém sentado sobre a cama perfeitamente arrumada no quarto principal. Uma porta de armário no corredor que não estava completamente fechada. Tentei ignorar. Talvez algum empreiteiro tenha passado ali para ajustes de última hora. Talvez a equipe de limpeza tenha saído às pressas e deixado algumas coisas fora do lugar. Ainda assim, meu instinto gritava. Eu não estava sozinha. Olhei o relógio. 15 minutos até Melissa chegar. Respirei fundo, tentando afastar os nervos. Então, ouvi um rangido suave vindo do fim do corredor. Girei na direção do som, meu coração disparado. Olá! Minha voz ecoou de volta. Nada. Ri de mim mesma, balançando a cabeça. Era uma casa antiga, claro que faria barulhos. Para me tranquilizar, fui até o fim do corredor, espiando dentro do quarto de hóspedes e do banheiro. Tudo estava no lugar. As portas dos armários estavam fechadas, as janelas trancadas. Eu estava me assustando à toa. Voltei para a cozinha, alinhando os panfletos que havia deixado no balcão. No momento em que meus dedos tocaram o papel, meu celular vibrou. Melissa tinha chegado. Aliviada por ter companhia, corri até a porta da frente e a cumprimentei com um sorriso caloroso, enterrando minha inquietação. Trocamos algumas palavras e a guiei para dentro, iniciando a rotina de sempre. Destaquei os tetos altos, o conceito aberto, a cozinha recentemente reformada. Ela parecia interessada,
concordando com a cabeça enquanto eu falava. Então, parou. A expressão dela mudou por completo. O sangue sumiu do seu rosto. O que foi? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas levantou uma mão trêmula e apontou para o fim do corredor. Virei-me. Um homem estava parado nas sombras, descalço, usando roupas sujas e desalinhadas. Seu rosto era magro, as bochechas encovadas. Seus olhos estavam fixos em nós, imóveis. Melissa agarrou meu braço. Precisamos sair daqui, sussurrou. Eu concordei. Sem tirar os olhos dele, guiei-a até a porta da frente, minhas mãos tremendo ao alcançar a maçaneta. Então, o homem deu um passo à frente. O pânico me dominou. Puxei a porta e saímos correndo, batendo-a com força atrás de nós. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava a chave na fechadura, até ouvir o clique reconfortante. Corremos até o carro de Melissa, lutando para recuperar o fôlego. Chame a polícia, ela disse. Peguei meu celular e disquei 911. Olhei para a casa, esperando vê-lo na janela. Meu coração martelava com essa possibilidade, mas não havia nada. A atendente garantiu que os policiais estavam a caminho. Os minutos se arrastaram. Eu esperava que ele arrombasse a porta a qualquer momento, mas ele nunca apareceu. Então, sirenes cortaram o silêncio do bairro. A polícia chegou rapidamente, armas em punho. Melissa e eu assistimos enquanto eles invadiam a casa. E então, silêncio. Poucos minutos depois, um dos oficiais saiu, balançando a cabeça. Não há ninguém na casa. Meu estômago revirou. Isso é impossível. Nós o vimos. Os policiais se entreolharam antes de nos chamar para dentro. Hesitei, mas segui. A casa estava vazia. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma pegada. Nada. Mas, ao verificarem o armário no corredor, encontraram algo. Uma pequena pilha de roupas dobradas em um canto. Uma lata de refrigerante vazia. Um saco de dormir. Alguém estava morando ali. A constatação fez minha pele se arrepiar. Ele estava lá antes de eu chegar. Ele estava lá enquanto eu andava pela casa. Enquanto eu organizava os panfletos. Olhando. Esperando. Parece que escapou pelos fundos, disse o policial, apontando sua lanterna para a porta deslizante, agora aberta. Provavelmente sabia que estávamos chegando. O quintal era cercado. A grade era fácil de escalar. Ele poderia estar em qualquer lugar agora. Melissa segurou meu braço. Vamos embora. Eu não discuti. Agradeci aos policiais e saí com ela. Naquela noite, deitada na cama, não consegui parar de pensar. Se Melissa não tivesse apontado, se eu não tivesse percebido a tempo, eu nunca mais fiz uma visita sozinha. E nunca mais ignorei uma porta destrancada. Cuidar de uma casa deveria ser fácil. Alimentar os animais, regar as plantas, garantir que ninguém invadisse. Era uma grana fácil, especialmente para alguém como eu, que não se importava de passar noites sozinha em casas grandes e vazias. Eu não sabia, mas quando aceitei esse trabalho, a casa em Seattle, aquela escondida no final de um longo e sinuoso caminho, rodeada por árvores altas, estava prestes a me proporcionar a experiência mais aterrorizante da minha vida. A família era legal, amigável, educada, talvez um pouco rígida. Me mostraram a casa. 3 andares, janelas do chão ao teto com vista para a floresta. Era linda, mas estranhamente silenciosa, como um lugar feito para a solidão. A mulher me entregou uma lista digitada de instruções. O sistema de segurança é armado automaticamente à meia-noite, ela disse, mas você pode verificar as câmeras a qualquer momento pelo aplicativo. Ela hesitou e olhou para o marido. Por favor, não abra a porta para ninguém, ela completou. Eu ri, achando que estava brincando. Tá esperando alguma coisa? Perguntei, mas ela não sorriu. Só não abra. Se alguém aparecer, ignore. Sem exceções. Um pedido estranho. Mas tudo bem. A casa era deles. As regras também eram. Eles foram para o aeroporto naquela tarde, e eu me instalei. A primeira noite foi tranquila. Fiz o meu jantar. Brinquei com os 2 gatos deles e me encolhi no sofá com um livro. A casa estava silenciosa, mas eu gostava disso. Às 10h30,
Verifiquei as portas e as câmeras de segurança. Estava tudo trancado, sem nada além de árvores e escuridão do lado de fora. O toque veio pouco depois das 11 horas da noite. 3 batidas fortes na porta da frente. Eu congelei, o pulso acelerado. Não deveria haver ninguém ali. A casa estava isolada e a família não havia mencionado visitas esperadas. Fui até a porta, me posicionando de forma que não pudesse ser vista. Outro toque. Verifiquei a câmera de segurança. A câmera da varanda mostrou um homem parado na porta. Ele era alto, com os ombros curvados, as mãos enfiadas no bolso da jaqueta, o rosto voltado para o lado, o suficiente para não ser possível ver suas feições. Então ele falou: "Eu sou o dono dessa casa. Preciso entrar." Um calafrio percorreu minha espinha. O dono? Não, os donos estavam em Londres. Eu tinha conversado com eles poucas horas antes. Não me movi, não respondi. O homem bateu de novo, mais forte. Esqueci algo dentro. Me deixe entrar só por um minuto. Eu dei um passo para trás. Meu coração estava frenético. Olhei meu celular, as mãos tremendo enquanto digitava para os donos. "Ei, tem um homem aqui dizendo que é o dono. O Sr. Davis deveria estar de volta." O tempo parecia arrastado, cada minuto se arrastando. Nenhuma resposta. Olhei para a câmera. O homem ainda estava lá, parado, completamente imóvel, com o rosto virado para longe da câmera. Então, sem dizer mais nada, ele virou e saiu da varanda, desaparecendo no campo de visão da câmera. Eu não consegui dormir naquela noite. Na manhã seguinte, quase tinha me convencido de que era só um vizinho perdido ou um entregador confuso. A senhora Davis ainda não tinha respondido, o que me deixou desconfortável, mas talvez ela estivesse só ocupada com a viagem. O dia passou sem incidentes, mas a casa parecia diferente. Eu me peguei olhando por cima do ombro, ouvindo sons que não estavam lá. Às 22 horas, eu já estava nervosa, e então, quando estava fechando tudo para a noite, ouvi um som vindo de baixo, não de fora, mas de dentro, um rangido suave, como um passo sobre madeira velha. Eu congelei. Outro rangido, agora mais perto. Apaguei as luzes, meu coração disparando. Meu celular estava na minha mão. Verifiquei o aplicativo de segurança. Todas as câmeras externas mostravam nada. Porta da frente trancada, janelas fechadas. Mas então, eu troquei para a feed interna. A câmera de movimento do corredor tinha registrado algo. Meu estômago se revirou quando toquei na tela. A imagem estava escura e granulada, mas eu vi uma figura sombria se movendo pela casa. Ele já estava dentro. Eu recuei, mordi o grito. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui trancar a porta do quarto. Liguei para o 911, sussurrando no telefone. "Tem alguém na casa." O atendente ficou na linha, tentando me manter calma. Mas então ouvi uma batida na porta do quarto. Eu quase deixei o telefone cair. Não eram batidas fortes, apenas uma batida suave. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu segurei o telefone com mais força, tentando não deixar o terror tomar conta da minha garganta. O atendente continuava falando, mas eu mal conseguia ouvi-lo sobre o som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Então, silêncio. Nenhum passo, nenhum movimento. O que eu ouvi a seguir foi a polícia do lado de fora. "Polícia de Seattle, abra a porta." Eu não me movi até ter certeza de que estavam dentro. Os policiais encontraram sinais de entrada forçada no porão. A trava de uma janela havia sido quebrada. A pior parte, quando a polícia revisou as imagens de segurança, encontraram algo que eu não tinha notado antes. Na noite anterior, quando o homem bateu na porta, ele nunca havia saído. Depois de desaparecer da varanda, ele deu a volta na casa, encontrou outra maneira de entrar e esteve dentro comigo o tempo todo. Eu arrumei minhas coisas naquela noite e fui embora. A senhora Davis finalmente me respondeu pela manhã. Não sabemos quem era, mas essa não é a primeira vez que algo assim acontece. Eu nunca respondi. Apenas entrei no meu carro e fui embora. Esse foi meu primeiro e último trabalho de cuidar de casa. Agora, todas as noites antes de dormir, eu verifico as fechaduras, os armários e o que está debaixo da cama. Porque agora eu sei melhor. Às vezes, o perigo não está lá fora, ele já está dentro da casa.
Alguns trabalhos fazem você perceber o quão sozinho você realmente está. Trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina no meio do nada foi um desses trabalhos. Era meu primeiro dia, ou melhor, minha primeira noite no trabalho, e eu estava tentando ignorar a sensação estranha desde que cheguei. Talvez fosse só nervosismo, ou talvez fosse o jeito que o posto ficava na beira da cidade, cercado por estrada vazia e uma floresta densa. Ou quem sabe fosse o fato de o meu chefe, um cara chamado RY, ter rido e dito: "Você vai se acostumar com os malucos", antes de me jogar as chaves e sair. Naquela noite, percebi o quanto eu estava vulnerável. Era uma noite quente de julho, uma dessas noites de verão no Tennessee em que o ar parece pesar na pele. O posto de gasolina ficava nos arredores de Knoxville, em um lugarzinho minúsculo, com nada além de uma rodovia esticando em ambas as direções. Não havia casas, nem comércios, apenas um posto de gasolina brilhando na escuridão. Às 11h30 da noite, eu já estava terminando de varrer o chão, limpar os balcões e conferir o caixa. Fechávamos à meia-noite e eu estava sozinho. Minha colega de trabalho, Jenna, tinha saído 1 hora antes. Foi então que um carro parou no posto 4. Ninguém saiu. Eu apertei os olhos, olhando pela janela. O carro era de modelo antigo, daqueles que você acharia em um ferro velho, sem luzes acesas e sem movimento dentro. Me disse que não era nada demais. Talvez a pessoa estivesse conversando com alguém no telefone. Então, às 11h45 da noite, ele entrou. Eu não ouvi a campainha da porta. Só olhei para cima e ele estava lá. Um homem alto, talvez na casa dos 40 anos, usando um boné desbotado e um casaco pesado. Estranho, considerando o calor lá fora. O rosto dele estava sombreado sob a aba do boné e as mãos enfiadas nos bolsos. Ele não foi até os refrigeradores nem pegou um lanche. Veio direto para o balcão e simplesmente ficou ali. Engoli seco. "Boa noite. Posso te ajudar?" Nenhuma resposta. Os olhos dele nunca saíam dos meus. Depois de alguns segundos, ele falou com a voz baixa e rouca: "Você está sozinha?" Um peso pesado caiu no meu estômago. "Não, minha colega está lá atrás." Ele deu um sorriso de canto de boca, quase como se fosse um sorriso. Então se inclinou um pouco mais. "Que horas você sai?" Um sinal vermelho tão brilhante que quase me cegou. Eu alcancei o pano de limpeza ao lado do caixa, tentando manter as mãos ocupadas. À meia-noite, ele olhou para o relógio na parede, 23h48, e apenas assentiu lentamente. Algo estava errado. Não era só estranho, era imprevisível. O jeito que ele estava ali, muito relaxado. Eu limpei a garganta. "Você, precisa de alguma coisa." Os lábios dele tremeram de novo. "Você é bem bonita." Eu agarrei o balcão. Eu estava esperando clientes estranhos. Talvez caras bêbados tentando me paquerar ou adolescentes bagunceiros. Mas isso era diferente. Esse homem estava me testando. Forcei um sorriso educado. "Obrigado, mas, se não for comprar nada, preciso começar a fechar." E então, do nada, ele falou: "Eu sou a polícia." Do jeito que ele disse, não foi uma afirmação. Foi um desafio. Ele assentiu lentamente. "Você tem uma identidade. Posso ver?" O sorriso dele se alargou, mas ele não se moveu. "Não preciso te mostrar nada." "Tudo bem. Posso ligar para a central rapidinho?" Perguntei, tentando manter a voz firme. "Só para fazer a verificação de rotina, sabe?" O corpo dele se endureceu. Pela primeira vez, ele piscou. Então, lentamente, deu um passo para trás. "Você acha que eu estou mentindo?" Sorri. "Claro que não. Só estou fazendo o meu trabalho." Apertei o 9, depois o 1. A mandíbula dele se contraiu. Vi as veias no pescoço dele se flexionando. E então, como se tivesse virado uma chave, ele sorriu. Estou só brincando com você." Ele riu, um som abafado que fez minha pele arrepiar. Mantive meu dedo pressionado no último número. "Você tenha uma boa noite." Ele disse, e então, tão silenciosamente quanto apareceu, se virou e saiu. Fiquei congelada até ver o carro dele desaparecer na escuridão. Aí, travei a porta tão rápido que quase estraguei a chave. Eu estava tremendo. Minha pele estava gelada.
Meu estômago estava em nó. Eu não me importava se ele estava brincando. Algo sobre aquele homem estava errado. Liguei para a central. Quando a atendente atendeu, contei tudo. Ela perguntou se ele ainda estava lá. Eu olhei para o estacionamento e para o posto 4. Nenhum sinal dele. Eu senti que podia respirar de novo. A polícia chegou 10 minutos depois. Dei a descrição e eles verificaram as câmeras de segurança. Um dos policiais me chamou para o lado. Tivemos algumas ligações sobre um cara que bate com essa descrição. Meu estômago se revirou. Que tipo de ligações? Ficando perto de postos de gasolina, perguntando sobre mulheres que trabalham sozinhas. Meu corpo se tendeu. Eles me disseram que patrulhariam a área nas próximas noites e fizeram isso. Mas o homem nunca mais apareceu. Pelo menos, não enquanto eu estava lá. A parte mais assustadora daquela noite não foi o homem em si. Não foi o sorriso estranho dele nem a alegação falsa de ser policial. Foi o jeito que ele saiu, como se estivesse apenas me testando, como se estivesse esperando, como se voltasse quando eu não estivesse preparada. Depois daquele turno, pedi demissão. E até hoje, não ando sozinha à noite.